consciência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão abriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Que essa noite nós possamos ter a certeza de tudo aquilo que o Senhor programou e preparou para cada um de nós. Que nós possamos ter, aqui como diz, que nós não possamos ser envergonhados, porque o Senhor Ele quer que sejamos valentes, guerreiros, pessoas de bem, para enfrentar tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E muitas das vezes nós achamos que a afronta é para nos diminuir, mas não é. Muitas das vezes a afronta é para fazer com que possamos crescer ainda mais na presença do nosso Deus. Que essa noite nós possamos estar totalmente atentos a tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sou
Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo se levanta, o leão ruge do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo se levanta, o leão vem com teu lugar, vem com teu lugar aqui, vem com teu lugar aqui, vem com teu lugar aqui. Só a igreja. Vem com teu lugar aqui, vem com teu lugar aqui, vem com teu lugar aqui, vem com teu lugar aqui. Amém. Glória a Deus. Que nossa esteja orando nesse momento pelos enfermos da nossa casa e agradecendo a Deus pela recuperação do meu tio. Vamos estar abrindo nossos Bíblias em João 3. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabeis que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se
se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que essa noite nós podemos estar entendendo, né, esse nascimento, que o Senhor, Ele nasceu para que possamos ter o quê? Vida, e vida com abundância. Esse nascimento é um nascimento do Espírito para cada um de nós. Que essa noite nós possamos entender o que o Senhor fez no ventre daquela mulher, gerar um filho, ela sendo virgem, ele nasceu para que nós possamos essa noite estar glorificando e exaltando o nome dele. Porque ele diz, né? O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que essa noite nós possamos ter, né, esse nascimento espiritual, para saber aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que esse nascimento de hoje, do nosso Senhor, seja um nascimento especial para dentro de cada um de nós. Que nós possamos estar entendendo isso, que nós possamos estar totalmente ligados com o nosso Deus e saber que esse nascimento espiritual não é só para mim, não é só para o irmão, é para todos aqueles que aceitam verdadeiramente o nosso Deus. E essa noite o Senhor tem falado comigo: me aceite, renove a sua fé em mim, cuide daquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. O meu nascimento é para que você tenha um nascimento espiritual através da minha palavra. Que essa noite você, eu, cada um de nós possamos estar entendendo que tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração, é a partir do momento que nós abrimos uma porta que Ele entra e faz morada. O nascimento dele hoje quer dizer o quê? Nasça de novo. Você, irmão, nasça de novo. Deixe o Senhor fazer esse mover na sua vida. Que esse ano de 2023 vai entrar em uma semana. O Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração. Que Ele possa fazer essa transformação na sua vida. Um nascimento espiritual. Um nascimento da sua mente. Seu coração possa se entregar totalmente a Ele. E Ele vai fazer morada. Ele vai fazer tudo aquilo que você menos espera. Aquilo que você acha que está acabado. Aquilo que você acha que está destruído. A partir de hoje, o nascimento espiritual na sua vida vai fazer uma transformação para que você possa entender que aquele nascimento daquela mulher virgem foi uma coisa tão extraordinária naquela época. Imagine nessa época de hoje que nós estamos vivendo. Se você deixar o Senhor te mostrar, se você nascer de novo espiritualmente, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Assim como Ele fez com a virgem, vai ser algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que até mesmo você vai se surpreender com as maravilhas que Deus pode fazer. Tudo aquilo que você está esperando, que você possa fazer esse nascer espiritual, que você possa beber dessa água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Que você essa noite possa estar entendendo que aquele nascimento naquela época não foi em vão, porque tudo está escrito. E
E hoje nós precisamos ter esse nascimento espiritual. Porque muitas das vezes nós deixamos a nossa carne falar mais alto. Os nossos olhos veem coisas que infelizmente nos aborrecem, nos entristecem. Mas esse nascer espiritual é para você colocar uma venda nos seus olhos. É para você saber que é Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. Aquelas noites em que você chora, aquelas noites que você dobra os seus joelhos e fala com Ele. É nessas horas, irmãos, que Ele faz o mover espiritual nas nossas vidas. Esse nascer de novo espiritual coisa tão extraordinária que nós, com os nossos olhos carnais, muitas das vezes falamos que é sorte. Não é sorte. Foi a partir de uma ação sua. Foi a partir de uma palavra sua que o Espírito Santo de Deus, ele transforma. Ele age. E muitas das vezes nós nos deixamos nos abalar por tantas coisas. Hoje eu conversando com o Luciano, com a minha nora, muitas das vezes a gente deixa o inimigo trabalhar na nossa vida. Muitas das vezes nós vemos tanto com os olhos da carne, ouvimos coisas que nos entristecem, mas esquecemos que o nascimento do nosso Deus, o nascimento do nosso Senhor, foi para que possamos ter vida. Mas essa vida, irmãos, é a partir daquele momento que você abre o seu coração e deixa Ele entrar e fazer morada. E esse nascimento espiritual é um nascimento que eu quero todos os dias da minha vida. Porque, infelizmente, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se daqui a 10 minutos nós podemos sair na rua e acontecer alguma coisa. Então, que essa noite nós possamos estar ligados com Deus e sabendo que podemos ter essa oportunidade de nascer de novo. Nascer para que o Senhor possa trazer morada e transformação nas nossas vidas. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glorifique e exalte o nome de Deus.
o Senhor não ouve. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Glória a Deus. Nesse momento nós possamos estar entendendo aquilo que o Senhor pede que cada um de nós façamos, entregando 10% de tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. A partir do momento que Ele nos dá saúde para levantarmos a nossa cama e conseguirmos o nosso pão de cada dia, e nós muitas das vezes não colocamos 10% de tudo que Ele tem nos dado. E nessa noite você pode estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Senhor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse momento, ó Deus, que eu possa estar falando contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pelos dízimos. Obrigado, Senhor, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui esta noite. Mesmo aqueles, ó Pai, que em meio aos problemas, às dificuldades, não estão tendo condições de estar dizimando, de estar ofertando na tua casa. Mas tu conhece, Pai, o som do coração de cada um. Dê, Senhor, o alimento necessário para que essas pessoas possam entender que é tu, Pai, que supre todas as suas dificuldades. E aquele pouco, Senhor, que muitas das vezes nós temos, nós estamos podendo, Senhor, contribuir com o nosso irmão. Senhor, que tu possas, ó Pai, a cada dia estar ajudando essas pessoas, guardando, Pai, as famílias de cada uma delas. Pai, aquelas que não poderão ofertar e dizimar, mas estão na tua casa ofertando louvor, ofertando as suas vidas. Porque elas são gratas, ó Deus, a Ti, por tudo que Tu tens feito, ó Deus. Porque muitas das vezes as dificuldades e os problemas nos impedem de estar na casa do nosso Deus. Mas essa noite nós estamos aqui para louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Das pais amados, amém? Boa noite, irmãos. Que todos espero que tenham tido uma noite de festa abençoada na presença de Deus, onde 25 de dezembro é muito comum ser uma festa em família, estarmos reunidos mais em família. Já a festividade de virada de ano, dia 31, claro, dia 1º, já passa a ser uma coisa mais social, como se fosse um feriado. Na verdade, é um feriado comum. Já sai daquele cunho do âmbito de um feriado religioso. Então, o meu desejo é que você possa ter tido uma boa noite com a família. Hoje eu estava conversando com a Joelma e eu estava falando assim, engraçado. Como é que a nossa postura, o nosso pensamento, ele é bem engraçado em relação a algumas coisas. Eu falo assim, eu já estou velho, não estou ficando velho, já estou velho. Eu já não tenho disposição para ficar acordado após... Eu estou velho, eu não tenho disposição para ficar acordado após 10 horas. Eu não vou falar nem após meia-noite, a situação está delicada. Após 10 horas eu já estou assim, eu já não sou ninguém. E dependendo de como eu estiver no meu cantinho, não me pergunte nada que seja sério demais, porque eu posso falar coisa com coisa. A situação é delicada, vocês não riem não. Eu vou falar como diz a palavra, eu já fui moço, agora eu não sou mais, eu sou velho. Mas veja só, e aí? Nós estávamos em casa, em família, todos reunidos. Meu cunhado estava lá, minhas cunhadas, algumas cunhadas estavam lá. E meu pai ele nunca foi evangélico, nunca foi muito apegado a alguns detalhes, assim, principalmente de feriado religioso. E ele nos ensinou uma coisa. Na festividade de Natal, depois que tudo estiver pronto, senta à mesa e come. Simples assim. Não tem esse detalhe de você esperar, cantar, badalada noturna, não tem isso. E de preferência, ainda para ficar mais gostoso, vai comendo enquanto está sendo feito. Aí que fica melhor o negócio mesmo. Então, meu pai me ensinou a gente assim. Então, quando foi ontem, sei lá, por volta de eu espremendo, tentando ser social, porque eles estavam na minha casa, então eu fui empurrando. Então, assim, 11 horas da noite, as pessoas não aguentavam comer. A verdade é que não aguentavam. E aí meu cunhado ele foi embora antes da meia-noite, ele foi embora. 11?
escutei. Ele falou que escutou fogos quando ele estava de carro na rua a chegar na sua casa. E eu só estava esperando a deixa ele ir embora. Eu passei a mão no meu celular e me joguei na cama. Era tudo que eu queria. E aí a João me chamou para a gente guardar as coisas, a gente foi guardando. E eu fiquei deitado na cama pensando, eu falei, meu Deus, como nós deixamos sermos envolvidos pelo cunho social? A gente demora tanto tempo para poder fazer, arrumar aquela mesa, fazer aquelas guloseimas. E era 11h40, sei lá, eu estava deitado na cama. E eu falei que assim, acabou o encanto. Toda aquela correria, aquele estresse. E não deu meia-noite. Acabou o encanto. Até que ponto a gente se deixa ser envolvido por esse ativismo que a sociedade acaba tentando nos impondo e nos ditando como regra. E acabou. E aí hoje, na rua, a gente vindo, eu falei assim, filho, por que nós somos obrigados a esperar literalmente chegar 25 de dezembro para comer rabanada? Por que a gente é obrigado a esperar essa data para assar um pernil, ou um peru, ou um dente, ou um chester, fazer algo diferente? Por que nós somos obrigados a isso? E às vezes quando a gente para, a gente começa a perceber que a gente está deixando a sociedade ditar regras e padrões e valores para a nossa vida. Às vezes a gente está tão preocupado com tantos detalhezinhos que isso não acrescenta nada na nossa vida. Exemplo, pastor, é pecado montar árvore de Natal? É pecado? Não, teu filho gosta, você gosta, tu acha que é uma decoração na tua casa? Aquilo vai te fazer mais ou menos como um homem, como uma mulher de Deus? Não, bota aquilo lá e fica feliz, e acabou. Às vezes a gente está botando um chifre na cabeça do cavalo, e Deus, quando fez o cavalo, não colocou um chifre lá. A gente está tão preocupado com certas coisinhas, e às vezes naquilo que de fato é importante, a gente está pecando e está tentando olhar para a árvore e ver se ela é santa, se não é, e o pecado a gente está praticando todo dia. Essa é a minha questão. E isso me incomoda. O texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Porque é algo muito interessante que eu estava lendo nessa palavra. Versículo 39. Vamos começar a ler com 39. Até o verso de número 51. Vai dizendo assim: e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, em sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Espera aí rapidinho, segura aí. Veja só interessante. O texto ele vai falar só, o menino, quem? Jesus. Ele crescia, se fortalecia, aonde? Em espírito. E em espírito aí, está em letra minúscula. E não é então o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Então esse Espírito, na verdade, está falando que é a alma do homem. Ou seja, aonde está o seu entendimento, o seu intelecto, as suas emoções. E aí o texto então ele coloca como Espírito. Ele crescia no entendimento, na habilidade da palavra, no intelecto. Ou seja, ele se fortalecia nisso. Aí sim, agora ele ficava cheio de sabedoria e não é inteligência. Porque sabedoria nós sabemos que é completamente diferente e muito mais precioso do que inteligência. E aí vai colocando, e também ele crescia na graça, e também a graça de Deus estava sobre ele. Agora veja, a partir do versículo 41, todos os anos, ia seus pais
a Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo ele já quantos anos? 12. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e os conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passaram 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós somos, Senhor Deus, abençoados pelo Senhor, porque o Senhor tem revelado o teu amor para conosco. E com isso nós somos felizes, de maneira que os nossos corações, ele se esvazia nesta hora, para que tão somente a tua palavra possa ocupar todo lugar, a plenitude sobre nossas vidas, para que possamos ser, não só sermos instruídos pela tua palavra, mas sermos edificados nela. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, veja só, o que me chama muito a atenção agora é que o texto começa a falar, começa a narrar, dizendo que Jesus, uma criança, 12 anos, ele cresce e começa a ser cheio de entendimento, de uma sabedoria extraordinária. Mas aí uma coisa que me chama muita atenção é exatamente isso. É porque que o evangelista Lucas, ele faz questão de escrever agora a idade de Jesus, 12 anos. Nasce, cresce, um menino, podia ficar aqui. E a gente vai conjecturar que menino é alguém que está sujeito a uma autoridade de pai e de mãe. Mas o autor, o evangelista agora, debaixo da orientação do Senhor, porque nós entendemos que só foram homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever o que o Senhor lhe dava como palavra. Não escreveram aquilo que achavam que era melhor ou que ficava ruim. Então agora o Senhor fala: Lucas, escreve aí que Jesus, nesse período, ele tinha exatamente 12 anos. Na nossa sociedade é comum, e a gente sabe que vivemos debaixo de culturas. Na questão do Ocidente, os homens têm um momento muito importante na sua vida, que é a celebração dos seus 18 anos. Porém, as meninas
é a celebração dos seus 15 anos, que na verdade é uma festividade que está debaixo de uma cultura grega, simplesmente assim. Quer saber mais? Vai lá e pesquisa o que eu vou falar. Então veja só, porém, para Israel, para o povo judeu, existe algo que era e ainda é, até os dias de hoje, algo extremamente importante, que se chama Bar Mitzvah, que é uma festa aonde é celebrado e comemorado os 12 anos de uma criança, de um menino. Já para a menina, é bem parecido o nome, é Bat, B-A-T, Mitzvah, que é filha da lei, e Bar Mitzvah é filho da lei. Então veja que é celebrado então agora uma festividade a qual passa o menino a ser chamado filho da lei. E por que isso, filho da lei? Porque a partir daquele momento a criança ele ia deixar de andar ao lado da sua mãe para poder andar com o seu pai. A criança, ela, até os seus 7 anos, ela está com a mãe. Após esse período, ela passa a acompanhar o pai e ela é instruído na palavra, ou seja, na Torá. Uma criança com 12 anos, ela é obrigada a saber toda a Torá e no mínimo ter lido ela 3 vezes, no mínimo. E isso me chama atenção, porque às vezes nós adultos já passamos de 12 anos de uma vida convertida com o Senhor e não conseguimos ler uma única vez o Novo Testamento. Temos uma extrema dificuldade. Mas uma criança, 12 anos, judeu, já leu o Torá no mínimo 3 vezes. É por isso que o Senhor Jesus, o texto, Lucas, ele expressa em dizer 12 anos e agora não estava voltando para a sua casa com os seus pais para Nazaré, mas ele estava onde? No templo. Porque agora havia passado um período de transição na vida desse jovem. Ele estava saindo do ciclo dos 12 para entrar nos 13. E agora ele já tinha o seu bar mitzvah, filho da lei. Ele agora já era considerado homem. E não porque 12 anos, o texto fala menino, mas quando ele sai do ciclo de 12 andando para 13, não é menino, não é criança. Isso a nossa lei fala. O ECA, o artigo de número 12, vai dizer que a criança, ela está até os seus 12 anos. Quando ela completa o ciclo dos 12 aos 18, deixa de ser criança e passa a ser adolescente. A lei do homem reconhece isso. Mas por que então, veja só, por que então o Bar Mitzvah vai dizer que a criança não é mais, que o jovem não é mais menino, criança, e agora ele passa a ser homem e é chamado filho da lei. E a menina, Bar Mitzvah, ela é considerada filha da lei. Sabe por quê? Porque um garoto de 12 anos de idade, ele já tem condições de engravidar uma menina, se ele tiver um ato sexual. Então ele já é homem, porque ele vai ser pai se assim ele fizer. Só que nós, ocidental, falamos que é ainda menino, é um menino. Porém, uma menina com 12 anos, ainda que ela não esteja com todo o seu ciclo formado, mas ela já tem condições, basta entrar
ou não, mas pode, ainda que seja considerado uma gravidez de risco. Então calma aí. Se pode entrar no ciclo de ato sexual, então pode responder pelos seus atos, então veja que a lei judaica diz é homem e responde pelos seus atos agora. Uma menina, se ela não fosse dado a casamento, prometida até os seus 12 anos, quando ela completasse o seu bat mitzvah, ela poderia escolher agora com quem ela iria casar, e ela poderia rejeitar a indicação e a proposta que o pai e a mãe fizessem para ela. É por isso que nós, quando olhamos na história, a gente vê num contexto judeu que uma menina, às vezes de 8 anos, está prometida. Porque quando ela fizer 18, 12 anos, o seu bat mitzvah, ela poderia escolher: eu quero ou não quero, aceito ou não aceito. Então, ela é filha da lei. Então, se ela já pode escolher o que quer, ela pode muito bem, então, cumprir as leis. O menino da mesma coisa. Se eu posso... É triste isso hoje na nossa sociedade, porque o ECA, ele vai proteger, mas infelizmente pode matar, roubar, se prostituir, adulterar, pode fazer um monte de coisa, pode até trabalhar de carteira assinada a partir dos seus 16 anos e ter lá o seu tutor assinando o seu contrato de trabalho, mas quando se diz, agora você é filho da lei, você tem que cumprir, aí diz a criança, não pode. Como assim? Não pode. Veja que isso é extremamente sério, porque eu fico olhando uma criança, um menino judeu, a festa do Bar Mitzvah, ela tem um peso igual ou maior que uma festa de 15 anos. Chegando a algumas festividades, você pode entrar na internet e pesquisar Bar Mitzvah, você vai ver lá que tem festas que chegam a custar 350 mil reais. Agora, olha só que é interessante. Quando chega nesse momento de festa, o pai, com orgulho, ele vai apresentar o seu filho para a sociedade. Porém, com 12 anos, ele vai apresentar a aptidão do seu filho, aquilo que ele faz de melhor. O último agora que eu vi, eu até revi pela internet, foi o filho, eu esqueci o nome desse rapaz, filho do apóstolo Joel, de Volta Redonda. No Bar Mitzvah ele alugou um piano de cauda, não foi um cravo, ele botou um piano de cauda e o filho dele fez um recital para todos os seus amigos, porque a aptidão desse jovem era a música, é a música. Então veja que, quando, no contexto judeu, o pai ele instrui a criança e quando chega num determinado momento, ele apresenta. Agora imagina, você pegar o teu filho, com 12 anos de idade, você apresentar com orgulho para as crianças. Porque a nossa cultura é muito louca. Quando nós não estamos firmados na palavra, a gente vive num mundão. Quando o filho nasce, aí fala-se assim, um amigo fala para o outro amigo, olha, eu vou beber, vai ter que pagar o do menino, da menina. A cultura é essa. É meio louco isso, mas tudo bem. Tudo é motivo para poder se regalar em festa e saciar o seu prazer.
não faz porque eu ensinei, é porque eu descobri que ele gosta e eu fortaleci aquilo. Aí o texto diz que o menino Jesus, ele crescia. Ainda que a Bíblia diga que Salomão foi o camarada mais inteligente, mas Lucas fala o seguinte, que Jesus ele cresceu em sabedoria. Se fortaleceu no Espírito. E aí ele pôde falar de igual para igual, ainda que preso, ainda que perante o sinédrio, mas falou com autoridade. Falar com a autoridade não é faltar com respeito, não é menosprezar a pessoa que está à sua frente, mas ele falou com igual. Por quê? Porque ele cresceu em espírito, sabedoria. Então veja que a Bíblia não coloca por colocar as palavras. Tudo tem propósito e tudo tem princípio. E aí veja então que para o menino judeu, o desejo dele fazer o seu bar mitzvah, 3 coisas ele gostava. 3 coisas. Primeiro, ele desejava ardentemente o bar mitzvah na vida dele, porque isso passaria a lhe dar o direito de fazer o uso da Torá dentro do templo e para qualquer um. Enquanto ele não completasse esse ciclo, ainda que tivesse o conhecimento, ele não podia expressar para ninguém, ele não podia falar. E isso é que é lindo, porque Jesus ele cumpre, olha só, lembra quando o texto fala assim, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir? E é exatamente isso, ele não veio abolir a cultura, mas ele cumpriu. Aí agora, quando a mãe e o pai descobrem que não estão na comitiva, voltando para casa, aonde ele estava? Dentro do templo. E ele falava com autoridade, as pessoas ouviam e se admiravam. Elas perguntavam e ele respondia. Porque agora ninguém podia tirar ele de lá de dentro, da casa do pai. Ele era filho da lei na casa do pai. Estava lá e ele falava com autoridade. Mas imagina, aí ele falando e aqueles homens velhos, sacerdotes, porque na Torá vai falar que esses homens se chamavam, que eles eram um sumo sacerdote. Eles não eram um sacerdote, eles eram um sumo sacerdote. Kohanim e Gaboi estavam acima, mas Jesus falava era para essas pessoas, porque só o sumo sacerdote podia fazer o uso da palavra. E ele falava, e as pessoas ficavam admiradas. 12 anos, que propriedade, que conhecimento. E quem é que deu? O Senhor Jesus, o Pai, para ele. Então ele não podia fazer uso e nem menção. E isso me chama a atenção, porque às vezes parece que esse ciclo ainda não chegou na nossa vida. Porque a gente ouve o tempo todo as pessoas falando que não sabem pregar, não sabem falar o amor de Deus. Está aqui. Mas com 12 anos falava com propriedade. Não se deixava ser enganado. E as pessoas que já eram antigas dentro do tempo passaram a ter prazer em ouvir. Perguntava e ele respondia. Então isso significa que amanhã vai chegar alguém aqui com 1 mês de convertido e vai fazer muito mais do que eu como pastor e vai ser mais cheio de conhecimento do que eu. E às vezes a gente fica de biquíni magoadinho, porque chega alguém e parece que quer sentar, não quer sentar no nosso lugar. Simplesmente alguém resolveu viver o seu bar mitzvah.
crescer em conhecimento. Só que às vezes tem uns que não querem. Porque, quer ver um exemplo? A própria palavra de Deus vai falar lá em Hebreus, vamos ver se é isso mesmo. Hebreus, deixa eu ver. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vê pra gente aí se é isso mesmo. Tem muita gente que não quer. Aí o texto vai falar assim, ó. Porque devemos, já ser mestre, ou seja, já passou o tempo, já era para ser mestre. Pelo tempo, ainda necessiteis que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento, e não de sólido alimento. Ou seja, já era para ter deixado de ser criança há muito tempo, e está ali, no leitinho. Já era para estar, sei lá, partindo para feijoada, coisa de substância, mas está ali. O texto está falando. E às vezes a culpa é de quem chegou na igreja agora e está fazendo muito mais do que você. Será que ele quer roubar o lugar de alguém? Mas o texto está dizendo, olha, já era para ser mestre, já era para estar ensinando outras pessoas, mas parece que ainda precisa voltar aos primeiros rudimentos da palavra, ou seja, o beabá espiritual novamente. Então eu não posso reclamar se eu não quero viver na minha vida esse barniz, eu não quero permitir que um ciclo novo ele entre na minha vida. A questão é: e até quando vamos ficar dependendo de leitinho espiritual? Até quando? E aí chega alguém e logo com sede, e já passa o ciclo do leite da vida dele, e ele começa a vir com coisas sólidas, concretas, profundas na palavra, e às vezes parece que a gente fica com um biquinho. Eu estou aqui tanto tempo, e aí, como eu quero? Não dá, gente. Não dá. Isso te incomoda? Então pede a Deus para que esse ciclo ele vire na tua vida e você deixe de ser então criança e passe então a ser homem, mulher na palavra de Deus, ao ponto de você ser chamado filho da lei. Quando o jovem ele faz o seu batismo, 3 coisas então como eu estava falando. Primeiro, a Torá, ele ganha a palavra. Segundo, coisa que ele ganha, que ele pode ter o direito, ele passou a vida toda vendo o teu pai fazer, mas nunca pôde. Ele ganha algo chamado tefilim. Tefilim são 2 caixinhas pretas de couro que ele ganha. Uma caixinha, o tefilim é uma caixinha de couro que ela tem tipo uma espuma, uma borracha na ponta, que ele coloca no centro da sua testa, para quando ele vai fazer as suas 2 orações no dia, ele pode colocar a sua fronte, a sua face no chão, sem se machucar. Definido. A outra, segunda caixinha, ele é uma fita de couro preta, que ele amarra no seu peito e começa a colocar no seu antebraço para baixo, enrolando ela e apertando bem. E quanto mais ele sentir aquele aperto, ele começa a entender que o seu entendimento tem que ter coerência. E ele aperta. Sem antes, o jovem não pode fazer uso disso. Terceira coisa que esse jovem ele ganha, e ele pode agora fazer o uso, é o talite. O que é o talite? Talite, numa linguagem a grosso modo, é como se fosse o chale, aquele chale
que tem o símbolo de Israel e que tem duas pontas, talit. Ele só pode fazer uso disso se ele de fato demonstrar que já é homem. E às vezes a gente quer fazer tanta coisa, e aí parece que Deus ele olha assim e fala: cara, tu nem homem é, tu já quer fazer isso, volta de novo para lá aprender. A gente quer fazer tanta coisa fora da hora, fora do tempo. É por isso que a palavra do Senhor vai falar que há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus, ele nunca é e nunca vai ser o meu tempo. É por isso que a palavra vai falar que para alguns, um dia é como se fosse 1000. Por quê? Porque é diferente. E isso é verdade. No nosso ciclo, no nosso corpo, é assim. Tem. É comum nós observarmos uma menina de 12 anos e um menino de 12 anos. Tu olha para uma menina de 12 anos, ela já está uma moça. Tu olha um menino de 12 anos, está um negocinho mirradinho ainda. Saiu da mesma mãe, mas diferente. O corpo, cada um tem o seu tempo e cada um reage de maneira diferente. E na vida espiritual isso não é também diferente. O problema é que nós estamos ignorando tudo isso. Já era para deixar nós sermos criança. Mas, então, como eu falei para você, as coisas não estão por estar na Bíblia. Tem propósito. Você imagina então, por que então a questão de Jesus falar, Lucas escrever a idade? Porque do contrário, você não vê citando que ele tinha 7 anos, que ele fez 18 anos, tu não vê isso. E isso é tão interessante. Deixa eu ver se eu acho rápido, senão eu só vou falar. Senão eu vou falar e depois vocês procuram ele em casa. 1 Samuel 3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor junto a Eli. Naqueles dias, a mensagem do Senhor era muito rara em visão. Avanço 2. Certa noite, vê para mim se é o. Esse tem 31. Mas, depois vocês veem em casa, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 3 vai falar que quando o Senhor começa a usar a Samuel agora ele tinha 12 anos de idade. Samuel já não era, mas quando o Senhor fala, é Samuel 3, mas vocês podem, depois verificam para vocês aí, porque eu tenho nas minhas anotações, eu não sei onde aqui. Mas veja, o Senhor ele começa a falar com Samuel começa a aprender de Eli, e agora Samuel 12 anos. 2 Crônica, capítulo 33, versículo 1, vem para a gente aí. 2 Crônica 33. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar em Jerusalém e reinou por 55 anos. A criança com 12 anos
exerce o seu direito de ser rei. Se fosse no nosso contexto, ele teria um tutor, esperaria completar os seus 18 anos para poder exercer o ofício. Mas aqui, ele tem o direito. Por quê? Porque ele foi instruído. E aí o Bar Mitzvah chega na vida de Manassés. Ele comprova perante os sacerdotes que estavam ali, que agora ele tinha um conhecimento, já não era mais criança, não era menino, e que reinado bem sucedido. 55 anos. Para quem começou com 12 anos, terminou o seu reinado com 67 anos de idade. E você pode olhar no livro das histórias de reis, quantos tiveram o privilégio e a graça de reinar 55 anos. Você vai ver homens, pessoas assumindo o reinado, homens, e reinando 3 anos, 2 anos, 7 anos, mas um adolescente que agora perante a sua própria lei lhe respeitava como homem. A lei lhe respeitava como homem. E se o mundo lá fora não nos respeita, como homem de Deus e como mulher de Deus, o que será então? Será que eles conseguem nos ver que já não somos mais aqueles meninos do passado e agora eu sou o filho da lei, palavra de Deus, e passo a viver como homem de Deus? Sabe por quê? Porque é muito triste. Tem muita gente na igreja que é crente, mas lá fora, o vizinho, o amigo, o colega, o primo, nem mesmo o pai consegue viver como homem de Deus. Tamanho a sua postura e a sua atitude. Da mesma maneira, tem muita gente que não consegue ver mulheres como mulher de Deus. Consegue ver como tudo, menos como mulher de Deus. Por que isso então? Se Jesus, a Bíblia fala que o menino, por isso que eu falo assim, é muito lindo quando a gente vê, dentro de um contexto, manjedoura, a gente lê Isaías, o menino nos deu, e é tão lindo quando a gente lê isso. Ah, um menino, aí a gente vê um monte de gente pregando e dizendo assim, mas aí é responsabilidade do pai e da mãe, vai para uma festa em Jerusalém, e aí não segura a criança. Agora era homem, não precisa ficar andando de mãozinha dada, não precisa, mas tem muito crente que se você largar a mão vai bobagem. Parece que é igual criança, tem que andar de mão dada aqui, vem cá, é tudo disputado, larga, vai bobagem, vai para onde não tem que ir. E parece que o tempo todo Jesus tem que falar assim, menino vem para cá, é igual pai e mãe, criança sai daí. Já era para estar tendo postura, dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas não, parece que o tempo todo ouve lá dentro aquela voz do Espírito Santo falando com ele. Só que aí é triste, porque fala assim, menino, sai daí, menino, para com isso, para de fazer isso. E já não era. Se Jesus fosse tão criança, vamos ser honestos, no meio de uma multidão, para quem vai para uma outra cidade, pai e mãe sabem o que eu estou falando, vai para uma outra cidade, para uma festa, com uma multidão, uma comitiva, porque o texto fala que tinha uma caravana, Maria e José não estavam sozinhos, tinha uma comitiva, tinha amigos, e ainda fala o texto ainda, que ainda tinha parente ainda. Numa condição dessa, se você entende que teu filho é criança e não sabe andar sozinho na rua, do meu lado, de mão dada. Vamos ser honestos, não é assim o proceder? Correto? Mas por que eu não estava do meu lado? Por que eu não estava de mão dada? Porque o pai e a mãe já via e respeitava como homem. De repente,
Isabel conjecturando, pensando não tem nada a ver com a Bíblia. De repente Isabel fala assim: Maria, cadê Jesus, Maria? Tu é louca, Maria, segura a mão dessa criança, ela vai se perder na multidão. E o filho é homem. Só que não é homem no nosso contexto, não. Porque no nosso contexto é assim, ó: meu filho é homem, sabe se virar sozinho, sabe resolver. É tão homem, sabe se virar sozinho, que a gente arruma um monte de bobagem pra gente mesmo. Essa é a verdade. Que se a gente se nós fosse homens, não arrumaria tanta bobagem que a gente já arrumou. Quanta bobagem a gente já arrumou? Seja honesto, é postura de homem. Quanta bobagem, mulheres, você já arrumou na tua vida? De fato, era postura de mulher? De quem é filha da lei? Temos que ser honesto. É o que está na palavra. É só a gente parar e ler devagar. É por isso que a Bíblia ela fala que assim, ó, que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Não precisa. É só ler. Está aqui, ó. É só ler e obedecer. Aí eu quebro o princípio, faço bobagem, aí na igreja, aí falo: ninguém me respeita como líder. Estou 30 anos na igreja, 50 anos, 100 anos na igreja, e ninguém me dá oportunidade. Claro, não te vê como homem nem como mulher de Deus. Tu vive quebrando o princípio da palavra. Como é que vai te ver como homem e mulher de Deus e confiar as atribuições do Pai a você? Não tem como. Mas Jesus estava lá. E é interessante, Jesus não foi ao templo com José, seu pai. Estava sozinho. Todo mundo foi para a festa da Páscoa. Imagina, tenta imaginar, a criança vai, e o texto fala que todo ano eles subiam para a festa. 1 ano, Jesus no colo. 2 anos, Jesus no colo. 3 anos, está pesadinho já, vem andando, menino, vem andando. E aí, 4 anos, menino crescendo. 7 anos, imagina comigo então, 7 anos. É só esquecer que ele está olhando ali, que é ali, mas continua olhando para mim aqui, para a gente perder o foco. Tu imagina então, 7 anos ele agora, menino com 7 anos, e ele quando ia para Jerusalém, ele ia para a festa, ele olhava aquela multidão de pessoas entrando no templo, os homens entrando, aqueles homens carregando, esperando dar 12 anos para carregar a Torá e entrar no templo, ganhar sua Torá. Hoje em dia tem tanta gente que tem vergonha de carregar a Bíblia, ainda mais agora esse negócio de Bíblia no celular. Vai para culto de antigamente, não, ia para culto de aniversário e levava a Bíblia. Agora vai para culto de aniversário e leva potinho. Nem a Bíblia no celular quer levar, leva potinho, para levar docinho, salgadinho para casa. Se puder levar uma garrafa de Coca-Cola que não foi aberta, até pede. A verdade é essa, irmãos. Vamos ser honestos. Mas cadê? Então o texto fala que o menino judeu, ele ansiava, ele esperava ansiosamente para ganhar sua Torá e poder entrar com ela na casa do Pai. E hoje em dia o que a gente mais vê na rua aí, a gente tem até dificuldade de ver que é crente. Porque não carrega a Bíblia. Quando carrega a Bíblia, você olha para a roupa, você não consegue entender que aquilo ali é roupa de crente. Ainda tem esse detalhe. E quando está com a Bíblia, está com a roupa decente, a postura, a brincadeira, o linguajar na rua, misericórdia. Aí que tu fica na dúvida mesmo, para onde ele vai com aquele livro preto na mão? Aí tu fica preocupado. A verdade é essa. Mas o menino, ele ansiava por aquele momento. E aí, às vezes a gente tem tanta oportunidade e a gente está jogando tudo isso fora. Você consegue entender? Olha só, debaixo desse texto, você consegue entender por que a palavra de Deus ela fala assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Quando
crescer, não fazer. O crescer não é ser burro, velho. O crescer não é ser maior de 18 anos. O crescer é o amigo precisa chegar. Imagina, Jesus, 7 anos, ele olha e vê um monte daqueles sacerdotes, homens, entrando com a Torá na mão e indo para o templo, carregando o tefilim na mão, e ele vendo o pai, José, orar, mas ele não podia fazer ainda, não podia, chegava ali, quando ia fazer a leitura da Torá, pegava o que? O talite, e colocava sobre o seu ombro, ou sobre sua cabeça, e fazia a menção, e ele queimava. Eu não vejo a hora de ter o meu. E aí tem tanta gente que tem a Bíblia em casa e fala assim, ó, aí meu amigo, estou contigo e não abro. É verdade, a Bíblia é amigo, está com ele e não abre, porque está mais de uma semana que a Bíblia é no armário, até hoje não abriu. E quando vai para a igreja tem que perguntar, mulher, tu viu minha Bíblia? Amor, tu sabe onde ela está? Ah, eu não sei, a última vez eu vi. Parece comédia, mas isso é uma verdade. É triste, mas é uma realidade. E a culpa de quem? A culpa de quem? Uma criança, isso me chama, às vezes a gente critica tanto. E olha, eu vou esquecer o contexto judeu então. E eu vou estreitar mais ainda. Uma criança muçulmana anseia isso na sua vida. Completar essa idade. E se uma criança muçulmana, nos seus 13 anos, não tiver no mínimo 3 vezes a Torá, e não saber falar com propriedade e abrir a Torá, isso é humilhação para quem ensinou a criança o caminho que deve andar. Leva-se como sério. E às vezes a gente pega o filho e choca dentro da classe da escola dominical e acha que isso é obrigação dos professores. Dentro de casa a criança faz o que quer, ouve o que quer, brinca o que quer, vê o que quer na internet. Aí quando chega na igreja quer empurrar para as tias poderem ensinar que não foi Noé que abriu o mar. E aí? O pai é mais menino do que a criança, faz tanta bobagem o tempo todo, só vive na base da mentira, só vive maltratando as pessoas dentro de casa, só vive desrespeitando a palavra de Deus. Aí quando cresce, aí quer vir aquele jargão, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Misericórdia, não dá. Porque qual foi o caminho que você está ensinando uma criança para andar? Então a culpa é minha. E a gente vem com uma demagogia dizendo, ah, mas pastor, é o livre-arbítrio. Irmãos, essa palavra o diabo colocou com força na boca de muita gente. E está muita gente usando isso como moleta para se escorar. Vou contar uma coisa legal para vocês. Não está nada anotado aqui, porque eu separei 3 pontos para falar com vocês. Eu falei o primeiro e vou acabar. Mas vamos deixar, quem sabe um dia, uma outra hora, a gente fala os 3 pontos. Porque na verdade, tem tema. Na verdade, eu gostaria de falar para vocês sobre não posso perder Jesus. Eu queria falar sobre isso, não posso perder Jesus. Maria e José perderam, porque lhe faltaram entendimento. O que eu gostaria de falar para vocês, na verdade, era
O que acontece quando eu perco Jesus? O que acontece quando eu estou com Jesus? Deus não deixou, senão eu ia falar para vocês o seguinte, eu ia falar que assim, que os interesses do reino de Deus sempre tem que estar acima do meu interesse. O interesse de José e Maria era que Jesus estivesse do lado dele voltando para casa, Nazaré. Mas só que quando José e Maria voltam e chegam no templo e olham, literalmente é como se era esse menino, não era para você estar. Ele fala assim, mas o que importa é fazer a vontade do meu Pai. É como se ele falasse exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, para o pai e para a mãe. O que está escrito lá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Os meus interesses, ele nunca pode estar acima dos interesses dele, de Deus. Só que a gente está invertendo tudo isso. Se eu pudesse falar, eu ia falar para você o seguinte: eu não posso restringir o agir de Deus somente por aquilo que eu conheço e entendo. Às vezes a gente acha que Deus tem que agir do jeito que a gente conhece e entende. Só que o agir dele é conforme diz a palavra. A sabedoria dele para o homem é loucura. Deus não tem que agir na minha vida só porque eu conheço. Mas também, se ele dependesse do teu conhecimento para agir na tua vida, imagine quantas coisas ele iria deixar de fazer na tua vida porque ele falta conhecimento. Então, Deus não tem que agir por aquilo que eu conheço. Ele age por aquilo que ele é. Simplesmente assim. Imagine se ele fosse agir e operar na vida de Jesus por aquilo que Maria e José conhecessem. O ministério de Jesus não começaria literalmente aos seus 30 anos. Começaria talvez aos 60, aos 70, 90, sei lá. Por aí. Mas o agir do Pai em cima de Jesus já começou com 12 anos. Então isso significa que Deus, ele não depende do teu conhecimento para agir na tua vida. Depende da tua disponibilidade para ele agir na tua vida. O quanto você se dispõe a ele, ele usa a tua vida. Quanto mais você se doa a ele. Veja que você não encontra na Bíblia em outro lugar uma narrativa, Jesus, ele no templo, homem, falando com os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e os sumos sacerdotes ficando maravilhados. Depois que ele cresce, ele entra no templo, quando ele fala para o sumo sacerdote, eles acabam questionando a fala de Jesus. Os escribas, os doutores da lei, eles começam a se levantar e a contestar. É o contrário agora. Você está entendendo? O agir de Deus ele não depende. Se fosse para mim falar e não falar o que Deus queria, eu ia falar para você o seguinte: mesmo durante o seu tempo de preparo, Deus pode te usar. Mesmo que você não esteja preparado, mas você esteja durante esse processo de preparo, Deus pode te usar. Você não precisa, e eu não estou preparado, mas a graça e a bondade e a misericórdia de Deus faz com que Ele me use. Imagina se Deus tivesse que esperar eu estar preparado com conhecimento para me usar. Ainda não seria chamado para ser pastor ainda. Só para vocês terem uma ideia. Então o que eu quero colocar para vocês com essa palavra: não perca Jesus. Mas o mais importante de tudo isso, em não perder Jesus, é você precisa permitir
que o bar mitzvah aconteça na tua vida. O que é isso? É o ciclo. É você deixar, conforme diz Hebreus, apologético, é deixar de ser criança, de ser bebê, de tomar leitinho para começar a comer comida sólida. O bar mitzvah, bar. Lembra da palavra quando fala? Bar Timeu, filho de Timeu. Mitzvah é lei. Bar é filho, filho da lei. Agora se tornou filho da lei. Eu e você precisamos nos tornar filho da lei. E filho da lei que eu estou falando não é religiosidade, não é dogma, não é doutrina de igreja, não é isso. Quando eu falo ser filho da lei, é começar a conhecer profundo a palavra de Deus. Quando você faz isso, coisas extraordinárias acontecem. O meu desejo para você, em pleno 25 de dezembro, é que possa, no dia de hoje, acontecer isso, na tua vida. Que haja um novo ciclo na tua vida. Você deixar de ser menina e se tornar mulher de Deus. Deixar de ser menino e se tornar homem de Deus. Cheio, bota novamente lá no Lucas 2:41. O meu desejo, 2, por favor. Não, acho que é o 39, perdão. Você mudou a versão. Volta novamente. Claramente. Isso aí. Que você, o meu desejo é que você deixe de ser menino e você comece a ter um crescimento saudável e forte no espírito. O meu desejo é que possa acontecer um barniço na tua vida. Que você possa ser cheio da sabedoria do Senhor. E o favor de Deus possa estar sempre sobre a sua vida. Se você nunca se atentou a isso, passe a se atentar a isso em nome do Senhor Jesus. Que haja esse ciclo novo. Porque para um menino judeu é um desejo ardente na vida dele que esse ciclo aconteça. Para uma menina também. Esse é o desejo. É se tornar cheio de sabedoria. É crescer saudável e forte. Porque o que está faltando hoje na casa do Pai é um crescimento saudável e forte. Porque infelizmente a gente está vendo pessoas com idade, porém meninos, agindo com falta de maturidade. Infelizmente, é o que nós estamos vendo isso. Um monte de meninice acontecendo dentro da casa. E olha, um monte de meninice acontecendo dentro da casa do pai, dentro da casa do pai. Um monte de meninice acontecendo e está dentro da casa do pai. Se fosse no passado, nem na casa do pai entrava. Porque é menino, não pode. Só para vocês verem o quanto falta conhecimento. Quando Joel fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. E quando falta o conhecimento da palavra, a gente vive quebrando o princípio. E quando eu quero um princípio, Deus ele fica desobrigado, ele não tem obrigação de fazer com que o princípio da palavra, o princípio do reino se manifeste na minha vida. Quer que o princípio do reino se manifeste na tua vida? Viva o princípio da palavra. Não tem como a gente falar, eu não sabia. Qual é o tipo de sofrimento
falta de conhecimento. Qual é o tipo de sofrimento que eu estou passando? Espiritual, financeiro, social, familiar? Porque veja, 12 anos deixa de ser criança, porque pode já, querendo ou não, se suas atitudes forem erradas, ele já pode começar a formar uma família. Ele já pode formar. Eu vou terminar essa pergunta, vou passar de novo. Mas a gente está vendo tantas pessoas na igreja hoje, menino tentando formar família. E eu não estou falando família ciclo social. Como é que eu posso formar família? Como é que eu posso ganhar discípulo se eu ainda sou criança? Como é que eu posso querer discipular alguém? Falar para ela: vou te ensinar o caminho que você deve andar quando você crescer ou se desviar. Se eu ainda não cresci e não aprendi verdadeiramente o caminho. Como é que eu posso, ainda não sendo homem, filho da lei, como é que eu posso chegar para alguém e dizer: seja meus imitadores, assim como eu sou de Deus? Paulo falou isso, porque, veja, Paulo, quando fala isso, Paulo não era crente de 12 anos de igreja, não. Paulo, quando fala isso, Paulo não tinha 30 anos de evangelho e 32 anos de batismo. Paulo não tinha isso, não. Mas Paulo, ele fala o seguinte: olha, tentem me imitar, assim como eu tento imitar a Cristo. Assim como ele se tornou filho da lei, eu também sou. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. E tem um monte de gente dentro da casa do Pai abolindo ele, quebrando o princípio. Quando na verdade ele fala: eu não venho abolir, eu vim cumprir. E quais são os princípios que a gente tem que quebrar? Um monte. Nós temos quebrado o princípio da honra. Nós temos quebrado o princípio da prosperidade, da proteção financeira. Nós temos quebrado o princípio da saúde, aonde a palavra diz que ele tomou sobre si as minhas dores, mas na verdade eu vou lá e pego de volta as minhas dores, as minhas enfermidades, quase que dizendo para ele que o problema é meu e eu já sei como vou resolver. A gente está quebrando um monte de princípios. E aí Joel fala: sofre por falta de conhecimento. Tudo que eu preciso, ele já liberou lá na cruz para mim e para você. Se ainda não tomei posse, ele não é culpado. Eu sou culpado. Que hoje, 25 de dezembro, o meu maior desejo é que aconteça para mim que haja para você uma festividade. Que hoje, meu desejo não é que você esteja celebrando Natal. Meu desejo hoje, a minha oração, não é que você esteja celebrando o nascimento de Jesus. Não é isso. O meu desejo hoje é que você esteja celebrando uma nova data sobre a sua vida, o seu bar-mitzvah. Deixar de ser menino para se tornar mulher, para se tornar homem de Deus. O dia que nós entendermos esta palavra, nós vamos conquistar tantas coisas. Socialmente falando, quem conquista, quem faz conquista é o homem, é a cabeça. Só que está vivendo como menino e vai conquistar o quê? Nada. Amém? Guarde essa palavra. Se Deus der a graça, a gente prega o que tinha que pregar mesmo. Mas guarde ela e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé. Essa é a minha oração para você.
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu poder. Nós te agradecemos, Senhor, que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E a nossa maior alegria é que, de fato, nós sabemos que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E hoje o nosso pedido, o nosso clamor, é que hoje possa ser um dia de celebração na nossa vida. Assim como nós completamos mais um ano de vida, e nós temos o prazer em celebrar. Mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que para todos os seus filhos que aqui estão nesta noite, possa ser um dia de celebração, onde à luz da tua palavra, eles possam estar celebrando um novo ciclo nas suas vidas, deixando de ser menina e se tornando mulher de Deus, deixando de ser menino e se tornando homem de Deus, manuseando bem a palavra da verdade, sabendo examinar bem as Escrituras, tendo o direito de tomar posse sobre suas vidas, tudo o que o Senhor conquistou na cruz. Assim conforme uma tradição judaica diz que uma menina, quando ela completa o seu bat mitzvah, ela deixa de ser criança e ela diz: eu não quero mais me casar com aquele. Assim também será sobre nossas vidas. Iremos escolher, porque nós somos a noiva de Cristo e nós não queremos contrair matrimônio com qualquer um. Nós queremos nos aliançar com o Senhor, estar firmes com o Senhor. Que assim seja sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos sejam renovados nesta noite. Que hoje seja um dia a qual os teus filhos vão estar celebrando todos os anos. O dia a qual eles deixaram de ser meninos e se tornaram homens. O dia que elas deixaram de ser meninas e se tornaram mulheres, cheias da presença do Senhor, exatamente conforme diz a tua palavra, cheios de sabedoria, fortes no Senhor. Eu declaro que assim será sobre a vida de cada um dos teus filhos. A partir de hoje será um dia histórico na vida dos teus filhos, aonde quando eles estiverem celebrando, eles vão estar celebrando um novo ciclo na vida dele. Foi exatamente naquele dia, debaixo da palavra do Senhor, eu deixei de ser menino, eu deixei de ser menina, e um novo ciclo aconteceu na minha vida, passando a ter direito a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para mim. Em nome de Jesus, declaro teus filhos abençoados, debaixo da tua palavra. Aqueles que não vieram à tua casa nesta noite, aqueles que terão o privilégio e a oportunidade de ouvir esta palavra pelas redes sociais, eu declaro em nome de Jesus a cada um dos filhos que estão ouvindo, que vão ouvir esta palavra, em nome de Jesus, um novo ciclo se abrirá na tua vida. Você crescerá na ousadia do Espírito Santo, será cheio da presença do Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo um novo tempo na tua vida. Seja cheio da graça, do amor e da bondade do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, ouvindo a tua voz, sermos renovados, aonde o mundo estava fora, bebendo, outros se drogando, outros na prostituição, outros literalmente, Senhor, naquela falsidade, aonde vira
necessidade. Outros por causa de um padrão que é imposto à sociedade. Mas nós temos o privilégio nesta hora de estar na tua casa e vermos que o Senhor coloca uma chave e vira um ciclo novo nas nossas vidas. Saímos esta noite da tua casa agradecidos pela tua bondade e pela tua presença. Leva-nos de volta com segurança aos nossos lares, debaixo do amor, debaixo da bondade, debaixo da graça, debaixo da rica misericórdia do Senhor. Que todas as famílias aqui estão representadas, elas sejam renovadas na presença do Senhor, cheias da graça e do amor do Senhor. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da paz, debaixo do amor, sabendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre será conosco, e um novo ciclo se abre sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Dê um aperto de mão ao teu irmão e à tua irmã. Diga para ele Feliz Natal. Um novo ciclo se abriu na sua vida. Amém. Continue estudando essa palavra, pesquisem, se aprofundem. Sejam abençoados em nome de Jesus. Deixa o Senhor